Mas é. O Zé estava a dizer, quanto isto, para os abastecimentos, coitado dos ciclistas que nem bebiam nem comiam. Lavar carros. Ai, mãe. Não, aspirar carro, não, isto é cara de louco. Então, mas para viver a experiência tem que fazer alguma coisa, porque só presenciar não vive a experiência. Não, ele está lá para as refeições, portanto, pequeno almoço, depois deve haver um lanchinho para a equipa. Guiar o autocarro, Olivier, guiar o autocarro. Por exemplo, Estás a pensar que guiar o não gosto de autocarro? guiar, não gosto de guiar, não vale a pena, não, isto não. Só ias mesmo Já viste? apreciar o prato das refeições. Podias ir no banco de trás da moto, Olivier, como o Jens Voigt. E aí aqui nas Não, curvas. isto também não. Vamos a caminho do Blockhaus. E a primeira incursão no Blockhaus foi no Giro em 1967. Na altura era a etapa 12. E foi essa a primeira vitória de etapa numa grande volta de Eddy Merckx. Ele acabaria por ganhar depois 64 etapas em grandes voltas. Um recorde que ainda se mantém. Note-se que neste recorde o Cipollini depois fez 57, Mark Cavendish 55. Pogacar já leva 30 vitórias. Dos ciclistas em atividade com mais de 20 vitórias, há mais um, que é o Primož Roglič, com 22. Mas o Blockhaus tem recebido, portanto, muitas vezes etapas de grandes voltas. E, portanto, o final de etapas de grandes voltas hoje são 244 km. E é a etapa mais longa de sempre a terminar no Blockhaus. Por exemplo, em 67, quando Eddy Merckx aí ganhou, eram 206 km. E Eddy Merckx fez mais de 7 horas de corrida. Sim, hoje 244 km e a etapa mais longa desta volta à Itália é uma distância raríssima hoje em dia nas grandes voltas. Na volta à Itália tivemos em 2013 254 km e 2015 264, mas só por curiosidade fui ver na volta à França, e só para recordar que em 1919 havia uma etapa de 482 km e eu imaginei o nosso direto. Porque, meus caros amigos, nós, a comentar esta prova em 1919, teríamos que entrar em direto às 5 horas da manhã e fechar a emissão à meia-noite, porque o vencedor demorou 19 horas. 19 horas a ganhar esta etapa. Jean Alavoine demorou 19 horas. Para essa altura era frequente. As grandes voltas também não tinham 21 ou 22 etapas. Tinham menos etapas e depois tinham muitas vezes um dia de descanso entre duas etapas, quando havia essas etapas de mais de 400 km que eram frequentes. Vamos ouvir Ben O'Connor, quais as expectativas do australiano para esta subida. Crazy finish up Blockhaus today. I mean, I like Blockhaus. 240 kilometers is a bit of overkill, but yeah, it's not me who makes the route. But this is going to be one day. Will this be the day where the GC riders like you are completely fired up to get this Giro really going? Yeah, it's certainly a decisive finish. First true mountaintop as well, and probably almost the hardest bar, probably at the stage 19 mountaintop. So yeah, going to create some gaps, I think, with the length of the stage. So yeah, keen to get it going. How good are you right now? How do you feel so far? Yeah, I think I'm okay. It's been hard to kind of judge, I guess, the way the race has been. It's very on-off, and it wasn't really, I guess, Cosenza with some good racing. I think it's also Potential was a hard day, especially at the start. But I've been alright. So just hoping that runs true. And the aim, once again, for me, is to be consistent and chip away every day and have a good ride each day. Of course, Blockhaus is a really iconic climb. Does that do something to you as a fan of cycling as well? I've never done it before, but no, not really. I think there's certain climbs that stick with you and you definitely remember them. Like Zoncolan, or you have past memories. I don't know, Mont Ventoux. It hasn't really been my happy hunting ground, that kind of place. But yeah, maybe I can make Blockhaus a nice place for me. Thank you very much. Thank you.
Ben O'Connor, ele não conhece ainda o Blockhouse, acredita que esta etapa e outras que terminam com chegada em alto vão fazer diferenças grandes para a geral, vão ser importantes para a geral. Destacava ali também a etapa 19. Diz que até agora se sente em boa forma, mas esta tem sido uma volta um bocadinho on-off, ou seja, às vezes estão muito acionados, muito ativados os ciclistas, outras vezes as etapas são mais mornas, portanto ainda não tem bem a certeza daquilo que poderá esperar. Este é um ciclista que já ganhou, é dos tais que, ao contrário de Vingegaard, que ainda não fez, já ganharam etapas nas 3 grandes voltas. Já ganhou na Volta à França, ganhou aqui na Volta à Itália em 2020, foi a primeira vez que ganhou numa grande volta, foi exatamente na Volta à Itália, ganhou também na Volta à Espanha em 2024, ciclista que sabe também o que é fazer top 3 numa grande volta, nomeadamente nessa Volta à Espanha 2024, ele conquistou certo dia numa fuga uma grande vantagem e depois fez render essa fuga a ponto de terminar na segunda posição. Acabou por perder o primeiro lugar para Primož Roglič, mas conseguiu ainda garantir o segundo posto. Pergunta de Facebook Eurosport de Tiago Silva, por falar em whisky e charuto, diz Tiago, será que neste momento há algum ciclista que fuma, ou um antigo ciclista? Eu acho que hoje em dia já não pode haver um ciclista que fume um cigarro assim numa festa, mas estamos a falar de hábitos, neste caso mais, não imagino. O antigo ciclista que fumava, não sei se queres responder. Eu sei que no passado, Jacques Anquetil, por exemplo, um dos melhores ciclistas da história, mas estamos a falar dos anos 50, era fumadora, pronto, era fumadora, Jacques Anquetil, mas Zé, antigo ciclista que fumava. Bom, dos meus tempos, desde que me iniciei no ciclismo e passei a profissional em 94, nunca conheci nenhum. Eu não sei se era o Bettini, Paulo Martins, era o Bettini que uma vez vimos em estilo de brincadeira a fingir que estava a fumar um charuto. Eu fiquei com essa imagem para sempre, mas já não me lembro se era o Bettini, Paulo. Não me recordo, mas se lembrará. o Joaquim Rodrigues... O Rodrigues, era o Purito, exatamente, era o Purito por causa dos puros, não era? Sim, mas isso foi mais um gesto. Mas isso foi um gesto. Exato, ele fez, foi o ele gesto. não fez Era o o Purito. gesto. Ele fazia esse gesto como quando havia ataques, ia-se ao lado para fazer esse gesto, como quem? Vou fácil. Eu vou fácil. Como quem diz, eu vou tão fácil que até vou fumar um charuto. Identificou o Purito Rodrigues por causa do puro habanero do charuto cubano. Exato. Mas é o mais próximo que temos tido, de facto, de um ciclista que fuma. Esse não fumava, fingia que fumava, só mesmo para se meter com os adversários. E não estava a confundir com o Bettini, mas não era o Bettini, era de facto, mas era uma atitude à la Bettini. O Bettini também tinha destas atitudes. Eu sempre fui grande fã do Bettini, como o Paulo Martins sabe. Recorda-se certamente das centenas de corridas que comentámos, nas quais participava o Bettini. O Bettini era engraçado. Também é um ciclista que eu corri com ele vários anos e tinha uma admiração muito grande pela sua qualidade. E era um adepto dele, apesar de muitas provas também não sermos rivais, mas uma prova que eu apesar de ter muita admiração por ele, não queria mesmo que ele ganhasse. Foi os Jogos Olímpicos de 2004, que ele ia isolado com Sérgio Paulinho, e então eu não queria mesmo que o Bettini ganhasse nesse dia. Mas estás a brincar, mas às vezes o fumo era visto antigamente como uma espécie de ajuda para o nível respiratório, quase abria as vias respiratórias, o tabaco. Aliás, é uma foto bem conhecida. Lembro-nos nos anos 20, lá como vemos um ciclista a acender o cigarro ou outro. Nem é preciso ir tão para trás. Eu lembro-me que, porque estive a ver aqui umas publicidades dos anos 60, havia um cigarro que dizia cigarro X, o cigarro do desportista. Estamos ainda a cerca de 156 km do final da etapa, muito vento hoje, rajadas acima dos 40 km/h, impressionante, e o vento vai continuar, vai aumentar. No alto do Blockhouse há uma ventania terrível. Eu não sei se Olivier, Paulo e Zé, o Zé já vi que sim, que já viu o vídeo que partilhei convosco, se puderem ver o vídeo, porque foi um vídeo que foi captado há minutos. Uma loucura. A ventania que está no alto do Blockhouse. É vento e parece que está alguma chuva. Não está fácil, principalmente para a organização montar as estruturas da zona de meta. Vamos ver até que ponto há condições para que se faça ao final da etapa naquele local. Parece que já, por aquilo que Jens Voigt disse, que há a possibilidade de recuar 1 km, ou seja, tiram 1 km à subida.
não é isso também que vai alterar muito, porque aquele quilómetro tem aquela parte em descida e depois volta a subir, mesmo a aproximação à meta, mas não é fácil para os corredores, ou seja, quando o vento entra de costas conseguem ir, ajuda bastante pela intensidade do vento, mas quando soprar de frente vão praticamente parados, não é? Já vimos algumas etapas serem mesmo bastante encurtadas por causa de condições climatéricas adversas. A manter-se aquele vento, talvez não haja necessidade de encurtar muito, só mesmo os últimos 1000 metros. Vamos ver se não há, diríamos, um agravamento das condições meteorológicas na parte final. Isto, do ponto de vista do Afonso Eulálio, era ouro sobre azul. Seja como for, o facto de haver muito vento e de haver condições meteorológicas muito difíceis na parte final pode, volto a repetir, pode levar a que não haja tantos ataques, a que não haja tantas mexidas e, portanto, volto a dizer, do ponto de vista do ciclista português que lidera a geral, o Afonso Eulálio, pode ser uma ajuda. Pode ser uma ajuda a liderar hoje, em princípio liderará, seja lá como for, mas a liderar mais tempo ainda. Vamos ver. That we have on a mountaintop finish stage one of the top sprinters of the world with Jonathan Milan in the break. I went to the car and asked, hey, was that your plan for today? He said, yes, we wanted to race actively, we wanted to have somebody in the break. He seemed to be also, Paulo Sangali, the sport director, seemed to be a little surprised that Jonathan was in the break. And I asked the question, after the bonus sprint with the bonus points for the Maglia Ciclamina, will Jonathan stop and go back to the peloton? He said, no, we out here, we race, he keeps going. And then he said, Jonathan, after yesterday, he wanted to be in the break and show that he's there, show that he's still part of the race. So what I understand out of all this, it is some sort of anger management what Jonathan is doing here. Frustration and anger management at its finest here to Giro Italia. Back to you, commentator. Jens Voigt foi ao carro da Lidl Trek procurar uma explicação para o facto de Jonathan Milan estar na fuga, um sprinter numa etapa de chegada em alta e alta montanha, uma etapa duríssima. Diz que até mesmo alguns dos homens dentro do carro se mostraram um bocadinho surpreendidos com o momento, apesar de outros terem dito não, isto já estava planeado. A verdade é que sabemos que o Milan esteve a aquecer bastante para entrar já bem preparado para entrar na fuga, portanto o Milan já tinha a ideia e diz o Voigt que sim senhor, o Milan vai buscar os 12 pontos, tem a intenção de buscar os 12 pontos no sprint intermédio e depois vai voltar para trás, não dizem dentro do carro da Lidl Trek, não vai voltar para trás, vai continuar. Porquê que vai continuar? O Voigt só encontrar a explicação. É uma tentativa de gerir a raiva, de gerir o facto de ontem ter caído, não ter podido disputar a etapa, de até agora não ter tido sorte, não ter tido também capacidade, não foi só sorte, falta de sorte, não ter tido capacidade para bater Paul Magnier em algumas das chegadas nas quais discutiu com o Paul Magnier. Ontem foi mais do que isso, não pôde estar na frente porque houve queda. É que a camada de nervos que eu ponho com aquilo. Eu entendo essa frustração da parte de Jonathan Milan e a frustração que existe possivelmente também dentro da equipa. É uma equipa que veio para o Giro com muitas ambições, acreditava que nesta altura já tinha pelo menos uma etapa ganha e que tinha Jonathan Milan, se não tivesse como líder dos pontos, estava na luta ao próximo do primeiro lugar. A juntar a isso, ou seja, nenhum dia Jonathan Milan conseguiu ganhar. É certo que ontem teve o azar da queda, mas o que é certo é que passaram 6 etapas e Jonathan Milan não ganhou ainda nenhuma. Das 3 que houve de sprint, não conseguiu ganhar. Depois dentro da equipa chegaram à camisola rosa, foi um prémio, mas no dia seguinte perderam logo a camisola e da forma que eles a perderam. E eu acho que dentro da equipa começa a haver alguma inquietação. Entendo isso, mas acho que nestes momentos a equipa deve manter os seus planos e não deveria entrar neste jogo de emoções que levaram, por exemplo, a frustração a querer mostrar o que é que seja, como o Voigt disse, que a equipa, o que disse é que Jonathan Milan tem que mostrar que está em corrida.
mas Jonathan Miller tem que mostrar que está em corrida disputando sprints e ganhando etapas, não é andando nas fugas. Não é para isso, não é para isso que lhe pagam, não é para isso que ele vem ao giro. Ele vem para ganhar etapas e ir, ou seja, ter este tipo de postura, eu acho que era desnecessário. Era melhor haver alguma frieza dentro de quem dirige a equipa, tentar passar essa mensagem aos corredores, dar-lhe a confiança, esperar pelos dias de sprint novamente, que ele tem valor para ganhar. Assim é desgaste que está a provocar para nada, porque já toda a gente sabe que Milan está na corrida, porque é aquele corredor que se ganha é falado e se perde é falado na mesma. Não é esta fuga que lhe vai não lhe traz bónus nenhum, só traz desgaste. Será que o Milan já começou a interiorizar que este ano não vai ser para ele, pelo menos não vai ser para ele aqui na Volta à Itália, na luta pela classificação por pontos? Ele já tem uma desvantagem muito considerável para o Paul Magnier e principalmente tem uma desvantagem não só nos pontos, mas no domínio dos sprints. E o domínio dos sprints é claramente do Paul Magnier. Claro, pode sentir isso, ele seguramente sente que tem um adversário que está muito forte, mas para lhe ganhar ele não pode se desgastar desta maneira, porque se o outro... Não, mas se calhar já sentiu que não vai ganhar nunca. Não pode. Eu acho que o sprinter nunca pode pensar isso. O sprinter tem que pensar que sempre vai ganhar. Sempre. Nem que anda a fazer décimo, cada vez que é um dia de sprint ele tem que partir com a convicção que vai ganhar, e eles partem. Os sprinters todos eles têm essa mentalidade. Não é preciso incutir-lhes. Eles quando vê o risco, vê o pano da meta, eles sprintam. Eles têm esse ADN. E ainda aí faltam 4 etapas claramente de sprint, e eu acho que era aí que se devia focar. Devia-se focar nas 4 oportunidades que tem, como o Paulo disse há pouco, e eu concordo perfeitamente. Num dia de plano, tendo um Chicone, tendo um Derek G, fazia mais sentido estar junto do seu líder. É um corredor que pode-se, por acaso neste momento, mas Jonathan Miller faz falta atrás, a Derek G e a Chicone não faz, porque a corrida vai num ritmo tranquilo. Mas podia-se haver uma situação de corrida, um percalço, uma queda, qualquer coisa pode acontecer, e um desses corredores pode precisar da equipa. E onde é que estava Milan? Está na frente na fuga, quando não vai ganhar a etapa. Ou seja, fazia mais sentido estar junto dos colegas e para além disso, poupar energia para nos dias de sprint ele ir lá sprintar. E a falar do Jonathan Milan, José Júlio mete-se com Paulo Martins. O José dizer hoje o Paulo pode postar o Milan, já leva 5 minutos de avanço. Só que o José, nós também, e o José, não foi um dia em grande para nós ontem. Não foi nada um dia bom, não foi apenas para o Paulo. Não, ontem, ou seja, foi mais um dia que aconteceu outra vez situações que ninguém deseja ver numa prova, não é? Ou seja, este giro está a ser marcado por muitos acontecimentos. Estas quedas têm vindo a acontecer, umas que são inevitáveis e outras que, na minha opinião, se poderia tentar evitar. E eu acho que ontem foi um discurso da maioria dos corredores e das equipas que era desnecessário ter feito o final naquele lugar, quando antes tinham 3 km de reta praticamente toda numa direção, e é ir buscar o perigo, ou seja, é depois de passar lugares que dá para fazer sprints espetaculares, ver o trabalho dos lead-outs, os lançamentos, foi passar essa zona limpa e buscar a confusão. E todos sabem que naquela zona as estradas são muito sujas, são muito escorregadias, e então se caísse bastam umas gotas de água, que é o suficiente para os corredores terem como ir em cima de gelo. E foi o que aconteceu, ou seja, infelizmente a estrada ficou mais escorregadia, um pouco de chuva, mas mesmo que não houvesse a chuva, aquele paralelo é muito perigoso, e os sprinters não lhes vão dizer, olha, vai com cuidado e trava. Eles não travam, nunca vão acontecer, perdem a posição, e então eu acho que era um bocadinho desnecessário ontem e aquele final. Está a ver ali um corte no pelotão, há aqui um lote ainda grande de ciclistas que está a ficar para trás. É um pequeno corte por enquanto, a velocidade continua elevada. Eu acho que o vento está a favor, ajuda, e daí também faz com que o pelotão se alongue muito, porque nota-se que para esta velocidade que eles vão, não é? Ainda há pouco havia uma imagem que eles iam acima dos 50, mas os que vão no meio praticamente não pedalam, ou seja, isso nota-se que o vento está a ajudar bastante. O vento vai soprando meio do lado esquerdo, meio de costas.
Pelo menos era a indicação que tínhamos, isto maioritariamente, não quer dizer que seja o caso agora neste ponto em particular. Os ciclistas não estão sempre na mesma direção, vão variando ligeiramente de direção. Temos visto a equipa da Lotto sempre na frente, é outro dos factos interessantes hoje. Durante a primeira parte da etapa não tínhamos a equipa da Visma aqui na frente, tínhamos sim a equipa da Bahrein, portanto do camisola rosa, mas sempre ali na frente temos tido o posicionamento de duas equipas em particular, a equipa da Lotto e a equipa da UNOX. Isto quer dizer alguma coisa? Depois temos a Polti também imediatamente atrás. Na vossa opinião, isto tem algum significado para a falta de corrida? Paulo. É uma posição que já há muito está a acontecer, com a Bahrein e a Visma a trabalharem como aliados na frente do grupo, e temos sempre ali, já há muitos quilómetros tem acontecido a equipa da Intermarché e também da UNOX naquelas posições logo de seguida, e tendo em conta que é uma corrida que está-se a fazer rápida, o pelotão está sempre muito alongado, estando ainda muito longe da parte mais importante da etapa, as equipas deixam-se ir nos seus lugares que levam atualmente. Quem se posicionou na frente mantém, quem está um pouco mais recuado também por ali vai estando, porque não há, na minha opinião, mesmo com o pelotão alongado, não há um perigo de haver o fracionamento do grupo, e mesmo que houvesse, não acredito que uma ou duas ou três equipas se juntassem nesta altura na frente da corrida para eliminar ciclistas. Estamos muito longe, a etapa é muito dura, toda a gente já estará avisada do vento que vai fazer-se superar na última subida, e é aí que se vai fazer as diferenças, mesmo tendo em conta que o terreno plano que até agora foi realizado está quase a acabar. Daqui a mais 15, 20 km vão entrar num menu bem diferente daquele que têm tido até agora, e portanto o acumular de desgaste, de fadiga que os ciclistas começam a ter de dias anteriores, alguns deles magoados por quedas, tudo isso vai refletir no dia de hoje, numa etapa tão longa. Como dizíamos, há muito que não tínhamos 244 km de extensão numa etapa, particularmente com este acumulado e com esta dureza no seu final. Os ciclistas dentro em pouco vão passar no sprint intermédio. Primeiro tem uma curta subida de cerca de 5 km a 3,5%, 4%, depois passam no sprint e depois entram numa subida já mais longa de qualquer coisa como 15 km, que também terá entre uns 4% talvez de pendente. Logo a seguir entram na subida de Roccaraso, e essa já é completamente diferente, aí já temos quase 7 km a 6,5%. A subida de Roccaraso, não sendo uma subida super dura, é no entanto uma segunda categoria, com algumas zonas a 11%. A vantagem em 5 minutos e 25 é escassa para que o grupo da frente, alguém do grupo da frente, para além do mais, a qualidade também dos ciclistas da frente não é propriamente a maior no que toca depois ao blockhouse. São ciclistas que têm outras qualidades, têm outras características, não são propriamente os melhores trepadores, apesar de haver ali um ciclista que é o líder da classificação da montanha, mas para o blockhouse parece-me que precisariam de muito mais do que 5 minutos qualquer um deles para conseguir sonhar sequer em manter-se na frente no final da etapa. Estamos agora a 143 km do final da etapa, isto partindo do princípio que a etapa vai ser disputada na íntegra. Existe a possibilidade de vir a ser encurtada pelo menos em 1 km, porque no alto mesmo, no alto do blockhouse, há vento bom, mas se há lá em cima muito vento, lá para baixo também vai haver algum. Isto também é um ciclista que tem andado perto da vitória, muitas vezes no pódio na Volta à Itália, não só nesta edição, mas em outras também anteriores. Ainda ontem fez segundo. Ainda praticamente não falámos da etapa de ontem. A etapa de ontem mostrou também ali uma capacidade por parte da equipa da Astana de se reformular, diríamos assim. Ontem tiveram alguma sorte por terem ficado na frente, mas é uma equipa da Astana muito unida. É uma equipa da Astana que está mesmo ali, sentiu o fogo no ano passado, com a possibilidade de descer de divisão.
e que vemos claramente que está muito unida. Não é aquela Astana que outrora dominou as grandes voltas, chegou mesmo a conquistar algumas. É uma Astana que procura pontos e aqui na Volta à Itália as coisas têm corrido muito bem. Acerca da distância, da duração desta etapa e do número de quilómetros, 244, um número impressionante. Na vossa opinião, a tendência, não estaremos cá para verificar daqui a 100 anos como é que serão as etapas, mas de uma grande volta, mas na vossa opinião, uma pequena projeção, o que é que poderá acontecer daqui a alguns anos nas grandes voltas? No que diz respeito à duração das etapas, qual é a tendência? A tendência, e isso tem-se visto, é que as etapas de montanha, se forem mais curtas, são corridas com maior intensidade desde o início. Este tipo de etapas, 244 km, faz os primeiros 120 km sem história, ou seja, apenas para acumular desgaste para chegar ao final e ser quase uma prova de resistência. Antigamente era assim. Eu, por exemplo, o giro que eu fiz, eu lembro de ter uma etapa nos Dolomitas, chegada, penso que era no Pordoi, demorou mais de 7 horas essa etapa. Mas o que é que acontecia? Fazíamos a primeira parte da etapa a um ritmo muito tranquilo, a 30, 35 de média, e corríamos depois na segunda metade. Hoje, para evitar isso, faz etapas mais curtas para haver intensidade desde o início. Essa é a tendência. Vamos, entretanto, ouvir a Arrieta, e agora a Arrieta, segunda a geral. ¿Es posible el día de hoy? Bueno, tengo sueños de la victoria de etapa todavía, ¿no? La maglia rosa, bueno, es algo que creo que está lejos. Bueno, intentaremos llegar lo más lejos posible hoy y ya en base a eso veremos a ver qué opciones o qué podemos plantear para el resto de Giro. ¿Hablaste con tu padre ayer? ¿Te dio consejos para el día de hoy? Bueno, ahora estoy hablando hablo con mi familia, ¿no? Todos los días y bueno, siempre me da algún consejo y bueno, esta vez también, ¿no? Pues que vaya tranquilo, que intente disfrutar también de la carrera que hice el otro día y que siga así. ¿Y piensas que en el día de hoy tu equipo puede ganar otra etapa? Bueno, veremos, ¿no? Al final estamos 5 y pues eso, no sé cómo será para entrar en las fugas, será muy difícil seguro, si controlarán o no, entonces bueno, vamos a intentarlo, pero bueno, sabemos que es muy difícil. ¿Tú también vas a intentarlo? No, bueno, yo lo intentaré llegar lo más lejos posible en el último puerto, si es posible ganar, pero lo veo muy difícil así, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hoy no es el día para mí. Mucha suerte. E agora a Arrieta, ele é segundo classificado à geral, está a 2 minutos e 51 do Afonso Eulálio, e o Igor Arrieta mostrava aqui a indefinição que existe dentro da equipa dos Emirates, na minha opinião. O Igor Arrieta diz que não sabe o que é que vai fazer, sabe que é difícil chegar à camisola rosa, que gostaria muito de chegar à camisola rosa, mas não vê 2 minutos e 51 como uma distância que ele possa ultrapassar para chegar ao Afonso Eulálio. Depois, ganhar a etapa ou não, gostaria também muito de ganhar a etapa, não sabe até onde vai chegar. O que me parece é que dentro da equipa dos Emirates também não sabem muito bem o que vão fazer, se vão pôr o Arrieta a defender o Christian, se vão pôr o Christian a defender o Arrieta, se vão trabalhar com os dois, se vão trabalhar com os outros. É uma equipa que ficou sem líder, já perdeu 3 elementos, também não tem muita força para jogar em conjunto, e a minha pergunta é, Paulo, fazia mais sentido eles unirem-se em torno de um dos dois, Christian ou Arrieta? Não faz sentido unirem-se em torno de nenhum, é cada um por si. O que é que faz sentido nesta equipa dos Emirates? Tentarem lutar com a Arrieta por um lugar no top 10, por lutar pela camisola rosa, pela etapa, focarem-se apenas no Christian, na camisola branca. O que é que faz sentido hoje em dia nesta equipa dos Emirates? Bom, para já, perdendo muitos ciclistas importantes e principalmente o seu líder principal, que era o Adam Yates, a equipa concentrou-se naquilo que também era um objetivo, que era ganhar etapas. Já o conseguiu fazer por 2 vezes e isso é sinal de ambição e do talento mais curto, mas o talento continua a estar presente aqui dentro da equipa na Volta à Itália. Sobre o Arrieta e sobre
o Ian Christen, do que é que poderão fazer, isto até quando vamos vendo aqui o António Morgado, não pensarmos que o Morgado também vir a dar uma vitória à equipa no decorrer, pode perfeitamente acontecer. Mas no caso do Arrieta e do Ian Christen, eu acho que para o dia de hoje são dois ciclistas que irão fazer a sua corrida. Nenhum vai ficar à espera do outro. O Arrieta tem sempre a esperança, por muito que ele possa dizer que é difícil reduzir 3 minutos para